Olá, pessoal, tudo bem? Prof. Grazi, mais uma vez aqui para falar de hemato, né? Esse conteúdo tão complexo. Espero que tenham ido bem na prova. Para quem não foi bem, a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para sanar as dúvidas, tá? Eu só peço, por gentileza, que a nossa comunicação seja via oficial, pelo AVA, pelo tutor, né? Para a gente se respaldar, aí, se a gente resguardar, na verdade, aí, tudo que está sendo passado para vocês. A prova hoje é comentada, tá? Para quem vai precisar fazer a sub, mais para o final aí, do final de semana, até na segunda-feira, deixa eu olhar aqui o dia, 19, estarei disponibilizando um trabalho. Na verdade, via Google Forms, para que vocês comecem a se adaptar mais ao conteúdo, tá? Provavelmente será só de verdadeiro e falso, para que vocês consigam pegar o material de vocês aí, das aulas ministradas, dos encontros ao vivo, das aulas práticas, da atividade de autoestudo, justamente para vocês conseguirem pegar esse material e responder. Tá? Vai ser de uma maneira muito leve, mas assim vocês vão se adaptando e se familiarizando aí com a hematologia. Eu entendo, eu compreendo que é um conteúdo de complexidade, é um conteúdo que a gente precisa sentar e se dedicar. Então, eu preciso que vocês se dediquem também para que a gente consiga aí fazer um bom trabalho juntos. Mais uma vez, fico à disposição sempre que precisarem, tá? Então, vamos lá, tela inteira. Prova comentada de hematologia geral e clínica, tá? Em todos os momentos aqui eu deixei aonde que a gente comentou cada uma das situações, cada uma das questões, justamente para que a gente consiga, vocês consigam, né, se orientar melhor. Então, a questão número 1, então, sobre as constituintes do sangue e suas peculiaridades, analise as alternativas e marque a incorreta. Os constituintes do sangue são reflexos da produção e maturação da medula óssea, ok, a partir de um precursor hematopoético, né, que é a stem cell comum. Então, todos eles vão se originar da mesma célula. Porém, eles são influenciados por diferentes fatores de crescimento, justamente porque eles são células distintas. Então, eles começam de uma e se distinguem nas outras através desses fatores de crescimento. Tem interleucina 3, interleucina 2, tem de granulócito, né, tem da eritropoiese, tem de todos, mas eles se originam da mesma. Então, ok. Os linfócitos linfócitos do tipo T se completam a alteração no timo, beleza, ok, perfeito. Tá, eu acho que, se eu não me engano, essa frase está bem no slide também, então a maturação dele final vai acontecer no timo. O linfócito B possui moléculas de imunoglobulina inseridas à membrana plasmática, que são produzidas endogenamente e funcionam como receptores de antígeno específico. Ok? Também, beleza? Que eles têm uma durabilidade aí de anos, né? Os monócitos têm meia-vida curta, de mais ou menos de 8 horas, mais ou menos, né? Que eles migram para diferentes tecidos, onde recebem o nome de macrófagos titulares. Isso. Tá? São os monócitos que vão fazer aquela diapedese, né, que vão passar, então, do sistema sanguíneo para o tecido. Os neutrófilos bastonetes são encontrados em grande quantidade no sangue periférico quando aumentar a demanda causada pela anemia megaloblástica, que se faz persistente. Então, essa é a incorreta. Por que essa é incorreta? Os bastonetes, eles são encontrados quando aumenta a demanda em situações principalmente aí de infecção bacteriana, por exemplo, apendicite, então eles acabam não tendo a sua maturação e indo para a periferia. O neutrófilo que é encontrado na anemia megaloblástica é o hipersegmentado, porque ele aumenta seu tempo de durabilidade ali na corrente sanguínea. Então, essa é a incorreta. Acerca da hematopoiese, verdadeira ou falso? A hematopoiese nas primeiras gestação ocorre no saco vitelino, seguido do fígado e baço posteriormente na medula óssea. Lembra que eu comentei com vocês que as crianças geralmente elas têm uma quantidade diferente de adulto. Quando a gente pensa em quantidade celular atrelada aí
a maturidade, né, da infância, maturidade aí do bebê, se tornar uma criança. A medula óssea do recém-nascido é hipercelular, então, e com o progredir da idade, o espaço medular é preenchido por células gordurosas e a celularidade decresce progressivamente, né, então, sendo o declínio mais acentuado após a idade de 30 anos. Como todas as células acabam tendo um declínio aí de maturação durante a vida, né, a hematopoiese segue nesse curso. As hemácias são produzidas diariamente pelo estímulo, principalmente pela eritropoetina sintetizada no rim. Lembra que a gente falou ainda que pacientes com renal crônica acabam tendo essa eritropoetina diminuída, que contribui aí para a anemia, e a síntese de hemoglobina começa a ser estabelecida no eritroblasto basófilo, né? Tem até um slide mostrando isso, né? Produção de hemoglobina. Os reticulócitos são ligeiramente maiores que em relação às hemácias e, em condições normais, devem permanecer a 2-3 dias na medula óssea antes de ser liberados sangue periférico. Então, quando a gente não vê, né, a marcação de reticulócito na citologia do hemograma, mas a gente vê que eles são um pouquinho maiores, né? Então, a gente precisa de uma coloração específica para fazer essa contagem. Os linfócitos são as células estáveis que podem durar meses até anos em suas funções. A gente não tem aí tão facilmente, igual o monócito, igual os eritrócitos, que duram 120 dias. Então, sim, eles duram anos. Então, essa aqui é a letra A, né, que eram todas verdadeiras. Acerca do eritrograma e de suas variações, avalie as questões abaixo e marque a incorreta. Vamos lá. O VCM, volume corpuscular médio, está intimamente ligado ao tipo de anemia em curso. Microcítica na ferropriva, macrocítica na megaloblástico, normocítico na hemolítica, como, por exemplo, anemia falciforme. Ok, gente, VCM é o tamanho. Pequeno, quando a gente está ali atrelado ao que a gente chama aí de ferropenia, macrocítico, ou seja, grande na anemia megaloblástico, normocítico na anemia falciforme. Ele é ok, ele é normal, né? O problema dessa anemia não é ali a falta de ferro, é componente de hemoglobina, então ele acaba sendo normal. A anisocitose, então, aquele dupla população, né, mais de uma população de tamanho, né, é refletivo o valor da RDW, é reflexo do tamanho eritrocitário diferente de uma mesma amostra. Tem até um slide que eu mostro para vocês na aula, né, com o índice da RDW antes e depois da transfusão, que ele acaba aumentando justamente para o paciente. Ele tinha uma anemia, foi corrigida com a transfusão, então esse RDW sobe, né? Ele aumenta seu pico justamente por conta dessa distribuição eritrocitária. O queratócito, né, aquela hemácia mordida, né, está presente e relacionado principalmente com deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, a G6PD. Sim, então que acaba passando pelo baço e ele tenta retirar, né, essa célula e acaba tendo essa hemácia mordida. Os esferócitos não apresentam palidez central, sendo muito comuns em anemias carenciais, ferro e B12, e aumento com aumento do CHCM. Não. Esferócitos é desesferocitose. Ele tem aumento da CHCM, sim, mas não tem nada a ver com ferro e a anemia megaloblástica ali, que é a anemia da B12. Então, aqui a letra certa, a 3 é a letra E. Então, a 4, é incorreta, a 4, aí, em relação ao leucograma e plaquetograma. Linfocitose é muito comum em crianças, ok, em idosos com mais de 5.000 linfócitos, é característico de uma linfocítica crônica. Eu bati bastante a tecla da linfocítica crônica nos encontros aí, para tirar dúvida, né? Bati porque é uma anemia, uma leucemia que a gente consegue diagnosticar ali, dar um direcionamento muito bom ao médico referente ao quadro desse paciente. Lembrando que ela tem um curso indolente, muitas vezes o paciente descobre ao acaso. Muitas vezes não, descobre ao acaso. Os linfócitos atípicos são atrelados a infecções virais, falamos bastante da dengue, né? Que tem aquela ameboide, né? Tem essas alterações. O desvio à esquerda é um achado que é devido à compensação, resposta da medula, falei lá na primeira questão, aumento da demanda, né? Então, desvio à esquerda, bastão, meta, começa a desviar, voltar. Em situações de aumento da demanda como as infecções, beleza. Alterações de como granulações tóxicas e estado da morte devem ser reportados, sim, principalmente em caso de Covid e sepse, né? São alterações pertinentes que a gente vê aí nesses pacientes. O agregado plaquetário é achado comum onde não necessita recoleta.
Essa está errada, por quê? O agregado plaquetário pode inferir na contagem dessas plaquetas. Ele pode estar atrelado a algum achado, algum coágulo, algum erro de coleta. E sempre que eu tenho um agregado plaquetário, a gente pede uma nova coleta ou conversa com o médico aí, porque a gente precisa dizer e reconfirmar se esse paciente tem uma plaquetopenia aí persistente, tem alguma coisa acontecendo que essa plaqueta baixa. Não tendo, não, o paciente não tem, a gente pede uma nova coleta, justamente para confirmar esse resultado. A 5. Acerca das avaliações laboratoriais das leucemias, marque a alternativa correta. Hiato leucêmico, tríade leucêmica são de caráter obrigatório. Não necessariamente. Não necessariamente o paciente vai ter leucocitose. Não necessariamente ele vai ter uma anemia presente. Então, não é obrigatório. A doença residual mínima é opcional no curso de tratamento. Não, ela é obrigatória. O paciente, uma vez que ele tem o diagnóstico de leucemia, então ele precisa continuar acompanhando esse tratamento. Vai ser pela doença residual mínima. Então, tem lá citometria de fluxo, tem a parte genética, que vai fazer aí a busca dessa doença. Quando o paciente ele é diagnosticado com leucemia, ele tem um fenótipo. Ele vai ter um fenótipo com aqueles CDs, tá? Não vamos entrar. Então, quando eu estou pesquisando se essa doença está presente ou ausente, eu vou procurar esses fenótipos também. As do caráter podem ser de causas idiopáticas, exposição ocupacional, tratamentos quimioterápicos prévios e doenças genéticos. Ok. Então, ok, a gente sabe. Aí, por exemplo, lá no slide ainda tem, o paciente pode ter uma leucemia pós-tratamento de um outro tipo de câncer, né? Exposição ocupacional, benzeno, aí algumas situações que pode, né, piorar essa situação. As de caráter crônico são mais agressivas que a caráter agudo, ok? Não, a de agudo, elas são muito mais agressivas. Deixa eu só ver o que o Comitê está me chamando, continuar na chamada, voltando. E as linfoblásticas são mais comuns em idosos? Não, as linfoblásticas, elas são mais comuns em crianças, né? A linfocítica crônica como de adulto, né? De idoso, né? A gente, pensando em idoso, a gente vai pensar numa mieloide, a gente vai pensar numa mieloide crônica, a gente vai pensar numa LLC, né? A 6 eu já deixei a alternativa correta para ficar maior. A avaliação dos reticulócitos é de suma importância na investigação de alguns quadros hematológicos. Valia a sentença. Nós falamos muito de reticulócito nas anemias, nas aulas ministradas ao vivo. Não faz parte do hemograma, porém é complementar. Ok, não faz parte, a gente precisa do reticulócito aí para saber resposta ao tratamento, principalmente da anemia ferropriva, da megaloblástica, a gente precisa que ele vai aumentar, porque aumenta a demanda, você começa a suprir a necessidade dessa medula, estará aumentado na resposta à anemia ferropriva, ok, estará diminuída durante o curso sem tratamento, ok, porque eu não tenho aí subsídio para produzir mais a massa, então acaba que eu não vou ter esse reticulócito, está aumentado em anemias hemolíticas. Perfeito. Porque aumenta a demanda, aumenta a produção nesse caso. Tá? Quando eu tenho uma diminuição, é porque eu não tenho o suficiente para produzir. E aqui era na letra A, se todas estão corretas, né? A 7 aí vamos passar então para a hemostasia. A hemostasia é um processo extremamente organizado, onde sua primordial função é manter e interromper sangramentos provenientes de lesão vascular. Avalie as questões e marque a correta. A primária é dependente da exposição do colágeno, gerando fibrinólise? Não. A primária, ela é dependente de exposição de colágeno, mas ela não vai gerar fibrinólise nesse momento. A fibrinólise é lá no final, tá? Quando eu tenho a primária, eu vou ter, então, adesão plaquetária, vou ter ativação plaquetária, vou fazer, né, aquele tampão ali inicial, mas eu não vou gerar fibrinólise, isso é o final dela, tá? Na hemostasia terciária ocorre a ativação da cascata coagulação. Não, é na segunda, né? É na hemostasia secundária. Até tem lá o slide, né, na secundária, qual é a cascata que ocorre. Os fatores de coagulação são proteínas provindas dos hepatócitos, perfeito, e se dividem em via intrínseca e extrínseca, que por sua vez aí ativam a via comum. Ok, então intrínseca e extrínseca vai juntar lá na via comum. É a letra D aqui, se A e B estão corretos? Não, elas estão corretas. Se A e B e C estão corretos? Não, não estão, é só a letra C que está correta.
A 8, identifique aí os pacientes 1, 2, 3. Então, a 8, gente, eram as aulas aí que a gente tinha que olhar para as eletroforeses dos pacientes. Ajuda muito se vocês olharem a aula 4 e o módulo 2, justamente porque a gente consegue identificar. Quando eu sou um indivíduo que sem hemoglobinopatia, eu vou ter aumento da A, um pouco de A2. Quando eu sou um paciente que eu tenho uma hemoglobinopatia, eu não vou ter só A, ou muitas vezes nem vou ter a hemoglobina A, que é a hemoglobina do adulto. Então, quando eu tenho, por exemplo, aqui eu pedi A1, A2 e A3. Então, na 2, eu tenho um pouquinho de A, eu tenho um pouquinho de S, eu tenho um pouquinho de A2. Então, isso aqui é um quadro de traço falciforme. Tá? Então, aquele pouquinho de A2 é o comum, é o normal, um pouquinho, gente. Menos de 3%, menos de 4%. Tá? Então, ok, tranquilo. A 3, né, que eu pedi aqui do 3, eu não tenho nada de A, não tenho. Então, eu só tenho aquele pouquinho, né, sustentável de A2, mas eu tenho predomínio de S. Então, aqui, com certeza, é uma anemia falciforme. Aqui, ele só tem a hemoglobina S. Só para vocês verem aqui, na 4, então, a 4 aqui seria o quê? 0 de A, né, a de A hemoglobina A, tem um pouquinho de A2, mas que é comum, gente, repare que é comum em quase todo mundo. Então, eu vou ter F, eu vou ter uma fetal e eu vou ter S. Então, esse paciente ele tem aí produção de fetal e produção de S, né? Aí falciforme. Aqui a 5, eu vou ter só S e A2, então, nesse caso eu vou ter esse aumento, então, esse paciente tem uma S talassemia, tá? E na 3, aqui eu vou ter só a hemoglobina S, que é igual aqui ao caso 3, beleza? Então, aqui, a 9, aqui, as anemias aqui possuem diversas classificações laboratoriais, então era só para classificar. Então, anemia megaloblástica, ela é macrocítica, a beta a intermediária, as talassemias, no geral, né? Elas são microcítica hipocrômica. A anemia falciforme, normocítica. A anemia ferropriva, microcítica. E a doença do renal crônico, microcítico hipocrômico. Eu já deixei aqui na 10 as considerações, justamente para ser mais fácil para vocês estudarem, tá? Considera as seguintes situações, então vocês tinham que identificar presença de linfócito padrão morfológico, cromatismo condensado em blocos, né, associado ao aumento de sombras nucleares, a manchas de Gumpert, leucemia linfocítica crônica. Paciente suspeito de uma doença oncomatológica aguda, que possui a pesquisa do cromossomo Filadélfia positiva, leucemia mieloide aguda. Falei várias vezes dele, né? Falei, inclusive, que a doença residual mínima, a gente fica aí pesquisando biologia molecular, né? Então, aqui o Filadélfia é positivo, então eu tenho uma translocação, eu tenho uma alteração cromossômica. Presença de eritrócito enrolou, então aqueles eritrócitos ficam empilhados, e 10% das células plasmáticas. Então, a gente tem aqui linfócitos com aquelas características de plasmócito, né? Mieloma múltiplo. Hemograma apresentado com corpúsculos de Doyle e vascularização citoplasmática. Então, quando a gente tem essas vascularizações, aquele corpúsculo, a gente tem que pensar numa infecção bacteriana, a gente pode pensar numa sepsis, a gente pode pensar até em Covid. E hemograma apresentado com drepanocitose, que é anemia falciforme. Percebam, gente, que, por exemplo, aquela questão lá de anemia responderia a essa, tá? E algumas outras coisas, sinalizações foram descritas durante a prova. Eu realmente entendo que é um conteúdo bastante extenso, mas eu estou aqui já para dar um direcionamento aí da prova sub para quem precisar fazer. Então, a prova sub, né, eu vou ter a questão, de novo, né, procurar correta, incorreta, verdadeiro e falso. Então, a primeira questão, assim, que vocês precisam entender é a interpretação de hemograma. Na prova sub, eu vou colocar hemograma e eu vou pedir o diagnóstico, tá? Na prova sub, esse pode ser de leucemia mieloide crônica, pode ser de linfocítica crônica, pode ser de anemia ferropriva, vai ter eletroforese de novo, então, agora que vocês já estão mais treinados, identificar a quantidade ali, se eu tenho mais S, se eu tenho mais A,
né? Quanto que eu vou ter, qual vai ser, se eu vou ter C, tá? Se eu vou ter SC, né? Ou seja, eu tenho 2 hemoglobinopatias. Então, vai ter ali a eletroforese para vocês continuarem treinando, continuarem estudando aí, continuem isso. Vou ter de novo a questão ali da leucemia mieloide crônica, que tem o cromossomo filadélfico, que tem como que ele é feito, em que fase que eu vou ter crise blástica, em que fase que eu vou ter fase acelerada, tá? Então, eu vou ter isso. Eu vou ter de novo das anemias B12, quais são os achados, quais hiperpigmentados, se eu vou ter leptócitos, se eu vou ter reticulócito, então, vou ter isso, a ferritina, gente, vamos lembrar da ferritina, então a ferritina ela é marcador de estoque de ferro, para ela estar aumentada em situações inflamatórias, beleza? Verdadeiro e falso, vou ter verdadeiro e falso também, vou ter relação aos riscos aí de trombose, né, imobilização, cirurgia, qual que vai ser arterial, qual vai ser a venosa, vou ter questões aí de transplante de medula óssea, né, o sangue de cordão, formadores de colônia, como que é a irradiação, como que vai corrigir, se vai corrigir, se não vai resolver, tá? Das leucemias ainda vou ter ainda, se vai ter sempre transplante? Não, né? Se elas são mais agressivas, as agudas, do que as crônicas, né? Hiperleucocitose, eu vou ter isso aí na minha prova substitutiva. Espero que tenha ficado mais claro, tá? Qualquer coisa a gente vai conversando aí via AVA, beleza? E até na segunda-feira eu disponibilizo mais um trabalho aí, não um trabalho, né? Algo para vocês ir treinando para a prova sub. Beleza? Beijos, fiquem com Deus. Qualquer coisa, estou à disposição.